turminha, vamos lá. Página 102 de Ciências. Tá? Ó, já fica com o marca-texto na mão. Tia Miriam vai fazer a leitura, mas depois eu quero que vocês leiam em casa também, tá? Façam a leitura silenciosa aí em casa, né? Para absorver, né? Para aprender o conteúdo, ok? Então, olha lá. As camadas do solo. O solo é chão, isto é, a superfície do planeta, na qual andamos e que oferece condições para o desenvolvimento da maior parte dos seres vivos, como micro-organismos, fungos, plantas e animais. Né? Então a gente precisa aí do solo, todo mundo precisa aí do solo para viver. Podemos verificar 3 camadas distintas na imagem. Então primeiro a gente vai ler, depois a gente observa a imagem. Então o primeiro tópico aí, ó, vocês vão grifar. A camada mais superior e fina, coberta por grama, é o solo. Ele possui resto de animais, além da maior parte dos seres vivos que o habitam. Aí o segundo tópico, pode grifar também. Abaixo, então abaixo do solo, né, podemos notar o subsolo. As raízes o penetram para absorver a água e nutriente. Então, né, quando você planta aí uma plantinha, essas raízes ficam lá no subsolo. Então é de lá que ela vai tirar o nutriente e a água. E o último tópico aí, ó, grifa também. Abaixo, há rochas que se desgastam com o tempo, formando e repondo as camadas superiores. Então, gente, aí nessas rochas, né, então quando tem, né, lá embaixo, ó, que eu tenho o exemplo de uma rocha. Né, essa rocha, com o tempo, ela vai se desgastando, né, ela vai soltando os pedacinhos dela, né, e vai repondo as camadas de cima. Então, essas rochas, ela fica bem embaixo lá, tá, gente? E aí, com o tempo, ela vai se desgastando, né, ó. Você vê, ela tá cheia de buraquinho. Com o tempo, ela se desgasta e aí vai repondo. Então, em cima, a gente tem o solo, né, onde a gente pisa, né, onde os animais estão, né. E embaixo do solo tem o subsolo, quando você planta alguma plantinha, as raízes ficam lá, né, então é de lá que a plantinha tira o que ela precisa, o nutriente e a água. E abaixo do subsolo tem as rochas, né? Então as rochas com o tempo vai se desgastando e vai repondo as camadas de cima. Ok? Aqui, ó, eu tenho uma outra imagem, né? Depois eu até mando para vocês, ó, o link, né, da camada do solo. Tem até o desenho de uma vaquinha, né? Aqui ele está mais dividido, né? Então, mas tem, ó, lá embaixo tem o solo, né? Tem a, desculpa, o solo não, tem a rocha aí, né, ela vai se degradando, né, vai diminuindo os tamaninhos dela, né, para ir repondo. O subsolo, onde tira, né, os nutrientes, o solo, né, mais em cima, aí a parte de cima, que é onde a gente pisa mesmo, né, aí o subsolo, onde as plantinhas tiram os nutrientes, tá? Aí depois eu mando para vocês o link dessa imagem, tá, turminha? Olha que lindo. Então, vamos lá. 103. Continua aí com o marca-texto na mão. Acompanhe a leitura, mas depois eu quero que vocês leiam em casa aí, tá bom? Origem e formação do solo. No início, nosso planeta era revestido por rochas muito duras. Com o passar do tempo, aos poucos, elas se quebraram por ação das chuvas, dos ventos e do calor. Restos de plantas e de animais se misturaram aos pedaços das rochas. O solo se formou e continua em formação até hoje. Então, ó, vamos grifar todo esse parágrafo aí, ó, que é tudo muito importante. Então, ó, no início, nosso planeta era revestido por rochas muito duras, né? Aí, com o passar do tempo, né, essas rochas foram se desgastando por causa do vento, da chuva, do calor, né? Aí esses pedacinhos de rocha se juntaram aos restos de animais, aos restos das plantas, né? E se formou o solo, né, gente? Então o solo aí é a mistura das rochas, né? Os pedaços de rocha com restos de animais e plantas. Então olha lá, a gente tem aí 3 tipos de solos, vamos ver. Solo primitivo. No solo primitivo, ainda há muita rocha, né? Então, o solo primitivo é aquele solo que tem muita rocha.
o aparecimento dos primeiros seres vivos, a rocha começa a se desgastar, permitindo a presença de outros seres. Gente, então, se a gente tem só rocha, né, não dá para sobreviver, né? Nem as plantinhas sobrevivem, né, porque ela precisa aí dos nutrientes. Aí, se a rocha for se desgastando, for se misturando, aí possibilita, né, a presença de outros seres. Então, aí na primeira imagem, solo primitivo, tem a rocha, o solo, né, ícones da chuvinha aí, né, molhando. Solo jovem, a imagem do meio aí. A rocha já foi mais desgastada. A quantidade de solo e subsolo já permite que raízes de pequenos arbustos e gramas se fixem no local. Então, aqui no solo jovem, já diminuiu um pouco a quantidade de rocha, né? Então, já tem aí um subsolo, né? Já tem um solo, então já é possível ter alguma plantinha. Porque se a gente tem só rocha, gente, a plantinha não sobrevive, né? Não tem de onde ela tirar nutriente. Então, aí já possibilita aí ter algumas plantinhas, né? Olha lá como a rocha está mais na parte de baixo, já tem um solo um pouco maior, né? Então já permite aí algumas plantinhas. E no solo maduro, né? A rocha já foi bastante desgastada e a profundidade do solo e do subsolo permite a fixação de raízes maiores, como as de árvores. A quantidade de vegetais também permite que mais água fique no solo, sem evaporar, garantindo a umidade. Então, aí no solo maduro, gente, já é um solo, né, que vocês observam, tem um pouquinho só de rocha, aí ele tem bastante solo e subsolo, então eu já consigo plantar uma árvore, né, eu já consigo ter aí uma grama, então eu consigo, né, ter mais vida nesse local, né, porque eu tenho mais solo, né, a gente precisa do solo, as plantinhas precisam do solo para crescer. Né? Só na rocha não tem como, né? Então a água aí, ó, já começa a ficar mais no solo, ela não evapora mais, né? Porque já tem aí uma proteção da graminha, né? Então já tem mais vegetais, né? Mais planta. Então a água já permanece mais lá dentro do solo, não evapora tanto, né? Então garante aí a umidade, garante a água para as árvores, ok? Então, ó, o solo primitivo, muita rocha, muita rocha, né? Não dá para plantar. No solo jovem, já diminui um pouco a quantidade de rocha, já dá para ter um pouco aí de vegetais, né? De coisas verdes, né? E o solo maduro já é um solo ótimo, né? Já tem uma pouca quantidade de rocha e bastante solo, então já dá para plantar uma árvore, né? Já dá para plantar mais coisas. Ok, turminha?